E é isso, turma! Primeiramente, uma boa noite para vocês. A primeira de inúmeras aulas que vamos fazer aqui hoje. Na verdade, eu não me sinto confortável nem falar uma aula. Vai ser muito mais um bate-papo, uma troca de experiências, de um tema bastante relevante, tanto para profissionais da construção civil, tanto para profissionais de diversas aulas. Por que eu falo isso? Galera, a faculdade ensina muitas coisas, mas muitas coisas técnicas. Quando você sai da faculdade, a grande barreira que você encontra no mercado de trabalho é não saber se vender, não saber vender o seu produto. Você é um excelente profissional, mas na hora de fazer dinheiro com isso, né, você não consegue porque dentro da faculdade você absolutamente não teve nenhuma matéria que te ensinasse a ser comercial, a que te ensinasse a vender, a que te ensinasse a mostrar o quanto você é bom no trabalho e por que as pessoas deveriam comprar de você, deveriam consumir o seu produto, né, a sua prestação de serviço, o seu produto, e isso, infelizmente, nenhum curso dentro, né, das graduações ensina. Então, diante dessa dificuldade que eu tive, né, quando saí ali da faculdade e fui para o mercado de trabalho, eu sinto que é uma dor muito forte aí de todos os profissionais, principalmente dos bons profissionais, né? Porque hoje acontece muito de um bom profissional estar ali sem serviço e um profissional mediano, alguém com um pouco menos de competência, ter muito serviço, porque é desenrolado, porque sabe conversar, porque sabe mostrar, se vende bem, e talvez isso não seja uma das maiores justiças aí do mercado de trabalho, mas, infelizmente, é assim, e o que a gente pode fazer é nos aperfeiçoar cada dia mais para mostrar que somos bons profissionais, para mostrar que temos, né, a capacidade de fazer atendimento e poder escalar o nosso trabalho de fato. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, né? Então, um materialzinho que eu preparei aqui. E aí, eu acho que o material de apoio aqui vai ser bacana, porque vai nos ajudar a conduzir, né, esse momento aqui. Vocês estão conseguindo ver aí o material? Como é que tá aí? Sinaliza para mim. Compartilhando. Foi? Não foi? Certo? Então, vamos lá, vamos começar. O sucesso na construção civil, quando começa, quando o parceiro se sente compreendido. Vendas consultivas, dominando o rapport e a confiança de parcerias sólidas, principalmente no mercado de prestação de serviço. Por que eu falo no mercado de prestação de serviço? Quando a gente começa a entrar no mercado, a mostrar o nosso trabalho, existe uma coisa que é o primeiro entrave quando a gente vai conversar com uma pessoa. Por quê? Nós temos a tendência de falar de uma forma técnica. Afinal, foi assim que a gente aprendeu. Pensa um profissional da construção civil chegando numa obra e falando, o peso sobre essa viga é muito, e aí vai haver rachaduras, e aí vai haver uma depreciação no movimento que haveria de ter e não tem, então o cara vai fazer, putz, o que esse cara está me falando? Um outro bom exemplo aqui para a gente usar é o juridiquês. O advogado, né, os juízes, os promotores, eles têm uma forma de falar que somente eles entendem. Vossa Excelência, descumprir, tal. O cara que está ali,
Ele está viajando na maionese, ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E isso acontece em diversos segmentos, mas principalmente para quem presta serviço. Nós temos aqui na aula aqui o doutor Anivaldo Borges, veterinário. Se ele não tiver na comunicação dele uma forma de trazer o cliente de uma forma que ele entenda o que ele está falando, o cliente vai se sentir perdido. O cliente vai achar que aquilo muito complexo. Ele vai se sentir mais confiante se ele pegar uma pessoa que, de fato, vai falar a língua dele. Então, a primeira etapa de uma venda consultiva, ela nasce a partir do momento que o parceiro de negócio ali, ele é compreendido. Ele consegue falar com você e, ao mesmo tempo, quando você falar com ele, ele vai te ouvir. Uma breve apresentação de quem sou eu. Sou o Pedro Godoy, né, especialista em crescimento de negócio, hoje me especializando cada vez mais dentro da área de vendas e inteligência artificial. Há mais de 10 anos em experiência no setor comercial, já estruturei times, já fiquei na ponta ali vendendo, então eu tenho uma grande noção de como esse mercado funciona. Eu tenho uma grande noção, já fiz venda grande, já fiz venda pequena, já vendi produto, já vendi no balcão, já vendi uma venda mais de relacionamento, já trabalhei dentro da indústria, já trabalhei em multinacional, e isso me permitiu conhecer mais a fundo, principalmente como as pessoas, né, as pessoas sentem a venda, né? Como as pessoas, na verdade, elas não querem comprar o que você vende, elas querem comprar experiências. E aí, a partir desse momento que as pessoas querem comprar a sua experiência, elas querem resolver um problema, elas compram por apenas 2 motivos: ou por desejo ou por dor. E dentro disso, você tem que entender que você tem que, talvez, mediar as duas coisas, porque nada, absolutamente nada dentro da venda segue um linear. Então, cada venda é individualizada. Muita gente fala que quem vende, vende qualquer coisa. Eu sou um pouco cético a essa questão. Eu acho que quem vende, vende qualquer coisa, mas não vende para todo mundo. E isso é um grande fato, e isso é uma grande verdade que acontece no mercado. Tem gente que se prepara mais, tem gente que conhece mais o produto, e tem gente que vende por emoção. Ela consegue te passar uma emoção tão grande ali quando é algo de desejo, que você converte a venda com ela mesmo, ela não entendendo tão tecnicamente o produto dela. E tem gente que é bem técnico, vai ali nos mínimos detalhes, vai te apresentar todas as formas para, principalmente, você entender o custo-benefício daquela aquisição. As duas formas são formas de vender, mas, obviamente, alguma vai se dar bem em algum segmento e outra não. Vamos falar um pouquinho de rapport, que é a base da parceria sólida da construção civil. Né? É a capacidade de criar uma conexão genuína que elimina barreiras e constrói pontos ao setor. Cria um ambiente seguro para o diálogo, facilita o compartilhamento de informação, transforma a proposta técnica em solução confiável. Rapport não é amizade, é gerar confiança para decisão estratégica. Tem muita gente que começa uma reunião e aí, para fazer esse rapport, para quebrar esse padrão da reunião ali, para tirar um pouco dessa tensão, aí começa. Parece até um jornalista. Fala, meu amigo, tudo bem? Aí o cara, tudo bem. Aí você é de onde? Não, eu sou do Rio de Janeiro. Nossa, mas o crime organizado tá pegando aí, hein? Ixi, aí tá difícil mais. Me conta aí como é que tá as coisas aí. Ou senão o cara vem e eu falo muito que é o porteiro, né? Como que funciona o porteiro? Ele boa tarde, bom dia, boa noite. Ixi, parece que vai chover hoje. Tá chovendo aí na sua cidade? Ixi, parece que... Aí é muito frio, né? Você é do sul? Nossa, o sul faz frio demais. Ah, você é do Nordeste? Nossa, se eu fosse no Nordeste, eu ficava o dia inteiro na praia. Ixi, é difícil, é difícil. Então, assim, rapport, construir essa confiança é muito mais do que essas coisas rasas.
Quando a gente fala de construir rapport, a gente pensa sempre que é uma quebra de padrão ali, numa piadinha, alguma coisa, mas não é. O rapport é você entender de fato o que o seu cliente precisa. Vamos para o exemplo da construção civil. Qual que é uma das piores dores da construção civil? A falta de mão de obra. Então, quando você vai começar a conversar com a pessoa que precisa comprar de você, que está pensando em fazer uma obra e pegar um projeto, a primeira coisa que você tem que falar é você fala, ó, tudo bem? Você vem acompanhando as notícias? Nossa, né? A construção civil tem, né, certas dificuldades com mão de obra e tudo mais, e para isso a gente desenvolveu um método que a gente não te deixa na mão com isso. Ou de repente o cara está com medo de fazer uma obra porque é ano de eleição. Então você vai pesquisar, mostrar para ele que ele pode ficar seguro, que apesar das nuances daí do ano de eleição, ele pode ficar tranquilo, que você é uma empresa sólida, você é uma empresa consolidada no mercado, não vai ter problema nenhum de fazer uma obra com ele. Se você vai apresentar para um cara da indústria, como que está a questão do segmento dele, da indústria? Ele é uma indústria de metal, como é que foi o ano dele? É um ano de crescimento, está sofrendo com a guerra? Isso é rapport. É você entrar numa reunião com um cara do segmento metalúrgico e falar, esse ano foi bom para você. Infelizmente, a guerra é ruim, mas te ajudou muito. Porque ali parou e aqui você conseguiu mais. Então, está na hora de você investir mesmo. Foi bom para você mesmo? Como é que foi? É só especulação do mercado? Então, se aprofunde. Entra ali no Instagram do cara, entende como que é o negócio dele, entende o que, é que ele faz. Não passa essa vergonha antes de entrar na reunião, não. Se prepare. O erro mais comum da prospecção é sempre focar no produto antes de entender a necessidade do projeto. O parceiro não busca uma apresentação técnica, ele busca ser ouvido e compreendido. No Spincelli sempre fala de apresentações aonde a gente faz perguntas estratégicas, né? E você vai conduzir essa reunião dentro das perguntas que você faça. Mas para você ser um bom perguntador, para você fazer boas perguntas, para você conduzir isso, primeiro você tem que ser um bom ouvinte. Faça a pergunta, deixa o cliente te falar. De repente você está tão focado em vender um produto que você tem ali, que você não deixa o cliente falar. Você já entra na reunião e fala, oi, tudo bem, eu sou o Pedro, eu faço obra e tudo mais, e tudo mais. Cara, calma, escuta o que ele quer. De repente você está tentando vender um produto de 1.000 e ele está querendo pegar um produto mais caro seu, mas você não consegue, na ânsia de tentar convencer ele a usar esse produto seu, a comprar esse produto seu, na ânsia de finalizar logo ali, botar logo esse dinheiro no bolso e começar, você perde grandes oportunidades por não saber ouvir. Porque quando você escuta, ele pensa, esse fornecedor realmente entende o meu desafio. Será que o desafio dele é prazo? Será que o desafio dele é custo? Será que o desafio dele é qualidade? Antes de você propor, falar, eu sou o cara mais rápido para fazer essa obra sua. Descubra se é isso que é a dor dele. De repente ele tem prazo. De repente a questão dele é qualidade. Ele prefere que demore mais, mas que entregue algo muito eficiente, algo de primeira qualidade, do que fazer tudo muito rápido e entregar mal feito. Escute com profundidade. Use sempre essa técnica dos 70-30. 70% a ouvir, 30% a falar. E use sempre perguntas que direcionam a negociação. Quando você entra ali, você pergunta qual a motivação principal desse projeto. Você vai fazer uma casa? Você quer essa casa para quê? Você quer essa casa para alugar? Você quer essa casa para família? Se é para família, sempre foi o seu sonho? Você tem alguma referência? Me fala aí. Aí o cara vai começar a te falar, vai abrir o coração para você. Eu sempre trabalhei muito, agora eu vou aposentar, eu tenho minha casa, mas essa aqui eu quero aposentar e ter essa renda aqui para mim. Ali, em vez de você fazer uma casa, você vai propor para ele, então por que a gente não faz casas menores e faz duas rendas? Tá vendo? Em vez de um projeto, em vez de uma obra, você está vendendo duas. Por quê? Porque você direcionou a negociação, porque você ouviu o seu cliente. E aí você conseguiu levantar mais uma oportunidade.
Porque se o cara vai fazer uma casa, você pouco importa se é a casa da família, se é a casa de aluguel, vamos fazer essa casa, vamos terminar. Eu sou o melhor, o mais rápido e o mais bonito. Não é assim, aprenda a escutar. Ou senão, cara, aí você pergunta pro cara, você já fez alguma obra? Já teve alguma experiência? O cara, puta que pariu, tô desgostoso disso. Nossa, eu fiz uma obra, foi ruim demais, mas foi ruim por quê? O que aconteceu? Não, o pedreiro não ia, não sei o que, não sei o que. Não, então calma. Além de fazer o seu projeto, também gerencie obra. Em vez de essa dor de cabeça ser para você, deixa comigo, eu tenho experiência. Deixa a dor de cabeça vir em mim aqui e eu vou resolver. Você não preocupa com nada. Você pode ir trabalhar, pode ir seguir sua vida, que essa demanda eu vou tomar conta. Tá vendo? Em vez de um, você vendeu dois agora. Ah, mas a última vez o meu telhado não ficou bom. Não ficou bom porque, um telhado muito quente. Ah, beleza, eu tenho algumas alternativas aqui. Vamos tentar fazer um telhado assim, fica mais barato e mais fresco? Vamos tentar fazer um telhado assim, muda um pouco o layout, fica mais bonito? Então, vamos aprender a ouvir. Vamos conseguir as oportunidades que são geradas quando a gente aprende a ouvir. Validação e empatia. Demonstrar compreensão é mais impactante do que apenas ouvir. Porque também não adianta você chegar lá e ficar, o cara falando, e você, fala mais. Fala mais. Você não está ouvindo, você não está prestando atenção. E toda vez que o cara falar alguma coisa, fala, meu problema é com telhado. Sempre é válido fazer algo assim que eu aprendi ao longo do tempo, que é repetir exatamente o que o cara fala para você. Isso dá um gatilho mental muito forte, que talvez você não tenha nem percebido, mas já tenha caído nisso. Aqui eu pus até um exemplo de validação na construção. Quando o cara fala e você fala, se entendi bem, o maior problema não é o custo do material, mas a logística da entrega que atrasa a obra. Então, correto? Aí o cara está correto. É isso mesmo. Ele falou para você, você repetiu, isso ativou algo dentro da cabeça dele que ele percebeu o seguinte, esse cara me entende. Esse cara sabe do que eu estou falando. É esse cara que eu preciso pôr aqui dentro da minha obra. A confiança do problema é o primeiro passo para a confiança mútua. Se o cara te confia o problema, ele vai confiar a solução. Isso que eu falei agora é o espelhamento. Resumo o que o cara fala. Toda vez que a gente falar algo, preste atenção. Você tem que estar de corpo presente na reunião. Você prestar atenção e resumir com as suas próprias palavras. E validar sempre as necessidades e os desafios. Se ele tem um sonho, valide o sonho com ele. Se ele tem uma dor, valide a dor com ele. E calma, escuta. Mais uma vez, escuta. Não tenta resolver. O cara fala assim, minha casa tem goteira. Ele fala, arruma goteira. Calma, escuta ele. Ele fala, tem a goteira, mas essa goteira é assim, e aí eu queria mudar e tal. Calma, escuta. Aceleração da confiança. Personalização. Eu tenho uma dificuldade muito grande de decorar o nome das pessoas. Mas então eu tenho algumas técnicas ali, sabe? Principalmente quando a reunião é online. Escrever pequenos lembretes aqui. Porque toda hora você fica perguntando, qual que é o seu nome mesmo? Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? É ruim, né? E é difícil. E outra coisa também, demonstre curiosidade. Se o cara fala, não, porque eu quero uma casinha pro cachorro. Você tem cachorro? Nossa, legal. É bacana, é só um cachorro, dois, é grande, é pequeno. Dá uma aprofundada. Não deixe isso fugir do seu controle, não, porque senão depois você nunca mais consegue voltar para a reunião. Mas, né, conduza isso com interesse real. E não se prenda ao conhecimento. Lembre-se sempre, você vende a implementação. Aliás, você vende, na verdade, você vende a implementação e então não faz diferença se você vai entregar como você vai resolver. Vou te dar um exemplo. Eu trocaria esse telhado seu dessa telha de zinco por um isotérmico. O cara, putz, eu nunca tinha pensado nisso. Vou gastar menos, vai ficar mais fresco minha casa e tal. Aí o cara pensa, puta que pariu. Agora o cara não pode falar puta que pariu. Pode. Nossa, entreguei a solução do problema pro cara. Não devia ter falado isso. Eu devia ter falado que eu resolvo e pronto. Não, dá esse insight pro cara.
O cara vai entender que você sabe, e é óbvio que ele não vai fazer. Quando você gerar a confiança e a autoridade dele, por mais que ele cote com algumas pessoas, e por mais que o preço dessas pessoas seja menor, a validação que você deu para ele, o insight que você deu para ele, vai gerar uma confiança e uma autoridade tão grande que ele vai fechar com você, porque ele já percebeu que isso vale muito a pena, porque você foi um cara muito honesto. E falando de honestidade, pessoal, transparência sempre. Se você pode resolver, ok. Se você não pode, o mais honesto a se fazer é sair fora. É falar que não sabe fazer, é falar que de repente você não tem informação na hora, mas vai procurar. Passa uma segurança muito maior para o cliente quando você fala, olha, de repente pode ter mudado, de repente as coisas já não são como eu fiz, eu vou levantar no mercado como que está fazendo, como que funciona. É muito honesto, é muito válido. Ninguém se interessa pelas pessoas que sabem tudo. Mostre suas fragilidades, desde que é diferente de mostrar incompetência. Foco na solução transformadora. Parceiros compram resultado e otimização, não apenas produtos e serviços. Um exemplo bom que eu trouxe aqui, ó. Eu vendo cimento e ferragem de alta qualidade para sua obra. Foco no produto e serviço. Aí você vende, talvez você vende a melhor marca do mercado. Agora veja como muda muito. Nós fornecemos solução que garante a durabilidade da estrutura e otimiza o cronograma da sua obra. Não mudou? Você não acabou de vender uma solução? Você não acabou de dar uma necessidade, atender a necessidade do cliente? Cimento e ferragem todo mundo vende, mas a solução, aquilo que passa tranquilidade, são poucos. E isso tudo vem da sua comunicação. Isso tudo vem do entendimento que você tem, não sobre os produtos, mas sobre as pessoas. O roteiro da parceria confiável. Eu fiz aqui 5 passos para uma reunião consultiva, que vai ser sucesso se você conseguir aplicar ela, e eu tenho certeza que depois disso que eu estou falando com você aqui, você vai conseguir. Quebra de gelo e alinhamento de expectativa do projeto. Você chega, bate aquele papo, mostra que você definitivamente se interessou pelo negócio da pessoa e ali você alinha as expectativas do projeto dela. Investigação profunda das necessidades do desafio. O cara vai fazer uma obra lá no meio da Baixa da Égua, o solo é ruim, está no meio de uma baixada, tem risco de alagamento. Então, pesquisa, entende, traz esses desafios para o início ali, porque depois fala, não, é tudo muito fácil. Aí a hora que o cara te contrata, você chega lá e fala, pô, isso aqui é impossível, obra ruim, o cara já fica chateado com você, aí tá na cabeça dele que você falou que é muito fácil, então é barato. A hora que você vê, tem que gastar um rio de dinheiro. Faça uma investigação e alinhe as expectativas. Não chega para entender o negócio do cliente na hora da reunião, não. É 5 minutinhos, hoje tem as redes sociais, hoje tem tudo, você consegue visualizar muita coisa. Escuta ativa e resumo validado do problema. Foi o que a gente falou. Escuta. É bom quando você está comprando de alguém que fala, não, eu já fiz algo desse jeito aqui. Dá uma olhada em tal coisa. Dá uma olhada em tal coisa. Foi eu que fiz, ficou bom? Faz muito sentido essas provas sociais. E todo mundo tem alguma coisa. O último aqui, apresentação de solução personalizada. Estava falando com um amigo aqui, ele falou, gostei, a hora que começou, ele falou, gostei de sua apresentação. É um cara muito inteligente, mas ainda não se deu espaço para inteligência artificial. Eu fiz isso daqui, ó, em 2 minutinhos. Mandei lá na IA e ela me entregou pronta. O conhecimento é meu, isso aqui eu tive que estudar, eu tive que aprender e tudo mais. Mas o layout de apresentação aqui, ó, cada dia é melhor. Eu mando lá, ela faz uns trem bonito. Demora 2 minutinhos. Eu consigo resumir tudo que eu quero aqui na minha cabeça e põe aqui para ficar mais visual. Então, se atente às novas tecnologias. A abordagem sem pressão. Sabe o trem que eu mais odeio no mundo? É quando eu entro numa reunião e o cara fala, se você não fechar agora, se você fechar aqui agora, você ganha tanto. Se você não fechar agora aqui, você vai perder. Se você não fazer não sei o quê, criar aquele senso de urgência. E eu vou falar mais. Senso de urgência cria-se quem não tem solução boa. Se o cara está
se o cara sabe que o produto dele é o melhor do mercado, se o cara sabe que a solução dele atende, se o cara sabe que a pessoa pode fechar com ele, que ele é um resolvedor de problema, ele não, o mercado vai premiar ele. Não adianta eu né, utilize e tudo mais, alguns gatilhos aí para poder fechar algumas vendas. É importante que você saiba fazer isso, mas desde que isso não vire pressão. Quando a gente fala de gatilhos, são gatilhos que ativam efetivamente algo que existe vários, mas ative algo que o cliente não está vendo. É aquela chavinha que você vira lá na cabeça do cara e fala, nossa, se eu fizer isso agora, eu vou ganhar aqui, eu vou resolver isso aqui. Esses gatilhos eu gosto de usar. Gatilho de fazer pressão no cliente para ele fechar alguma coisa que de repente nem você consegue resolver e nem vai ser bom para ele, é o pior negócio que você pode fazer. É bom porque você fecha e põe o dinheiro no bolso, mas a dor de cabeça que vai te dar lá na frente, a quebra de reputação que vai acontecer dentro do seu negócio, não vale o preço. Antes de detalhar a solução, eu quero entender a fundo a realidade do seu projeto. Se eu perceber que posso agregar valor, apresento melhor estratégia. Presta atenção, todo lugar que você vai vender, entenda se você realmente pode agregar valor. Se você pode, é fácil de fazer. Você vai ter o domínio de tudo. Você vai reduzir a resistência natural, aumentar a credibilidade, a autoridade. A confiança é o único atalho real para o sucesso. Seja qual tipo de venda você faça, entender os desafios, o interesse e cumprir as promessas. Conquiste a confiança em primeiro lugar. E a parceria, sem dúvida, vai ser boa. Hoje a gente estava aqui trabalhando e tudo mais, chegou um cliente ali, um futuro cliente ali pelo WhatsApp, falou, fulano me indicou aqui. Só vou te mandar o que eu preciso, você já faz o orçamento aí, se estiver dentro do meu orçamento aqui, nós vamos fechar. Por quê? Foi um serviço bem feito. Foi um serviço tão bem feito que a pessoa teve a confiança de indicar para outra. Dá para viver disso? Óbvio que não. Óbvio que não. Indicação é o melhor tipo de venda que a gente pode fazer, é venda de indicação. Custa barato, já vem com a confiança, já vem com sua credibilidade. Você vai tirar o pedido ali e vai embora. Mas não dá para viver disso, porque no mês que não tiver, você fica sem trabalho. Então, você tem que se atentar, né, à geração de demanda aí, e seja no seu perfil do jeito que você precisar, mas tem que se atentar a isso. Então, pessoal, a confiança, grave isso na mente de vocês, a confiança é o único atalho real do sucesso. Se você não criar uma confiança no seu cliente, desista, você não vai conseguir vender a sua prestação de serviço, principalmente na construção civil. Construção civil, se eu não me engano, ano passado movimentou quase um tri aqui. E é um dos segmentos que menos investe em marketing, porque ainda é um mercado que a gente está brigando muito para isso mudar, é um mercado que ainda se depende muito de indicação. É um mercado que se depende muito de indicação. Os grandes players do mercado da construção civil ainda investem, muito tímido ainda, porque poderia fazer, mas aí por capacidade de atendimento ali, eles não precisam tanto, é uma briga mais, digamos, política ali para fazer, mas ainda assim, quando a gente fala da grande maioria, que são médio e pequenos players aí dentro da construção civil, ainda se depende muito da indicação. Então, pessoal, hoje, rapidinho aqui, 30 minutinhos para a gente finalizar. Eu falei um pouquinho, né, de vendas na construção civil, de como a gente pode melhorar esses desafios que a gente tem aí, como a gente pode fazer para poder vender mais, construir relacionamentos e poder, consequentemente, faturar um pouco mais. É isso que eu tinha, o recado que eu tenho hoje para passar. Outra coisa que eu ia falar é que quando você consegue gerar esse relacionamento com o cliente, por mais que ele não feche no momento, você vai passar uma segurança tão grande para ele que ele pode te indicar mesmo sem ter feito o trabalho. Então, não, cara enjoado, lead ruim, liso, esses trem, esquece isso. Não é uma realidade. Não há ninguém que se interesse pelo seu trabalho que seja uma pessoa perdida. Ela pode não ter dinheiro hoje para consumir o seu produto, ela pode estar fora do momento de compra, mas faça a melhor
o melhor que você pode por ela, porque essa pessoa aqui, que no longo prazo vai te dar segurança e faturamento para você tocar a sua empresa no seu crescimento. Galera, por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que vocês tenham bons negócios aí. Na semana que vem a gente volta mais falando um pouco mais sobre vendas, marketing, inteligência artificial voltado para a construção civil. Um abraço para vocês.